Olá, irmãos, graça e paz do Senhor Jesus Cristo. Tudo bem? Irmãos de São José dos Campos, irmã Karina Azevedo e seu esposo, um grande abraço. Fico muito feliz, tá, em vocês estarem aí envolvidos nessa tão nobre arte, a arte de discipular, a arte de fazer discípulos, né? E aí liberá-los para dar continuidade ao trabalho do reino de Deus. Sou o pastor Ezequias Lourenço, professor e educador aqui de São Paulo, congrego na sede do Ministério do Ferreira, Assembleia de Deus, essa grande família, essa grande comunidade, com o nosso pastor presidente, pastor Levi Libarino, e toda a equipe aí de obreiros. Estamos aí auxiliando na direção desse ministério aí, que já está gigantesco. Fico muito feliz aí por essa iniciativa da Assembleia de Deus do Ferreira, em São José dos Campos, essa cidade tão icônica, né? Todo mundo fala de São José dos Campos, eu já passei particularmente por aí. É uma cidade muito bonita. Pessoal, eu quero fazer uma leitura aqui no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo de número 8. Quero ler alguns versículos. Eu quero começar com o versículo 28, tá? Quero fazer uma meditação. No vídeo de hoje, eu quero trabalhar uns 10, 15 minutos, quero falar sobre a definição, conceito e exemplos de discipulado, tá bom? Vamos lá. Regressava e, assentado no seu carro, lia o profeta Isaías. E disse o Espírito Santo a Filipe: Filipe, chega-te, junta-te a esse carro. E correndo, Filipe ouviu que lia o profeta Isaías e disse: Entendes tu o que lês? Ele disse: Como poderei entender se alguém não me ensinar? E rogou Filipe que subisse e com ele se assentasse. Continuando, versículo 32. O lugar da escritura que ele lera era este: Foi levado como ovelha para o matadouro, e, como está mudo o cordeiro diante do que o tosquia, não abriu a sua boca. Na sua humilhação foi tirado o seu julgamento. A quem contará a sua geração? Porque a sua vida é tirada da terra. E respondendo o eunuco a Filipe, disse: Eu rogo-te, de quem diz este profeta? Do que esse profeta está falando? De si mesmo ou de alguma outra pessoa? Então Filipe, abrindo a sua boca, começando nesta escritura, lhe anunciou a Jesus. E indo eles caminhando, chegaram ao pé de uma água e disse ao eunuco: Eis aqui a água. Quem me impede que eu seja batizado? E disse Filipe: É permitido se você crer, de todo o coração. E respondendo ele, disse: Creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. E mandando parar o carro, desceram ambos à água, tanto Filipe como o eunuco, e Filipe batizou o eunuco. E quando saíram da água, o Espírito Santo arrebatou a Filipe, e não viu mais o eunuco. Então jubiloso continuou o seu caminho. E Filipe se achou em Azoto, e indo, passando, anunciava o evangelho em todas as cidades, até que chegou a Cesareia. Bom, passagem em Atos dos Apóstolos, capítulo 8, versículos 28 a seguir. Essa passagem fala de um eunuco, um servo, né, responsável aí pelo harém, né, do rei da Etiópia. Então ele era eunuco do reino da Etiópia, que é a África, né? Faz parte da África, no norte da África. E ele acabou conhecendo as escrituras judaicas, né, que falavam sobre o profeta Isaías. E o profeta Isaías, por sua vez, no seu livro, fazendo uma menção a alguém que não estava muito claro ali nas escrituras. E Filipe viu aquele carro passando com aquele eunuco, aquela pessoa sobre o carro,
ele foi instruído pelo Espírito Santo: olha, se aproxima desse carro aí. E ele fez uma pergunta ao eunuco: você sabe o que você está lendo? Ele falou: olha, não, a menos que alguém me ensine. Você sabe sobre esse assunto? Sobe aqui, vamos andando. E aí a comitiva da rainha Candace, né, porque o reino da Etiópia tinha uma rainha que a Bíblia chama de Candace, ele continuou a prosseguir. E aí ele pergunta: olha, do que este homem, este profeta está falando? Está falando de si mesmo ou de uma outra pessoa? Bom, e aí Filipe percebeu a oportunidade de anunciar a Jesus Cristo, de anunciar as boas novas do reino de Deus, através do Evangelho, que Jesus Cristo havia vindo ao mundo, enfim, havia morrido, entregue a sua vida, e depois ele retomou a sua vida da morte, ressuscitou, enfim, toda a questão do fato do Evangelho, dos fatos que compõem o Evangelho. Mas o que eu quero trabalhar com vocês, eu vou continuar trabalhando esse texto no próximo vídeo também. Primeiro eu quero trabalhar rapidinho o contexto histórico. Né? Naquela época existiam vários reinos, né? Era diferente da democracia de hoje, que tem aí poucos reinos no mundo, né? E boa parte deles mais decorativo, né? E as primaveras que estão acontecendo, principalmente no Oriente, primavera árabe, tem trazido mais democracia ao mundo. Então, dentro daqueles reinos, havia o reino da Etiópia. O rei, por ter o harém de mulheres e ter a sua própria mulher oficial, ele precisava de alguém para poder administrar, porque, enfim, trabalhar com pessoas exige administração e o rei era uma pessoa só. Para ser uma pessoa confiável, para tratar das suas mulheres em um contexto poligâmico, né, de um contexto em que o homem pode ter relações com várias mulheres, assumir essas relações publicamente, principalmente um rei, fazendo parte daquela cultura, ele não queria correr o risco de com que as suas mulheres mantivessem relações sexuais com a pessoa que ele estivesse colocado para ser aí o administrador. E por uma cultura patriarcal, né, que hoje muitos chamam de machista, né, a depender de como se porta, realmente é machista, mas não necessariamente. Mas, independente disso, por ser uma cultura patriarcal, ele colocou um homem, só que tinha que ser um homem castrado, né? Alguns historiadores falam castrado, outros falam efeminado, ou seja, que seria hoje conhecido como um homossexual. Enfim. E então ele não teria desejo por mulheres. Então seria esta pessoa a responsável pelo harém do rei. E nesse caso, a rainha da Etiópia, né, ela estava voltando, né, de Jerusalém, que era também um polo muito cultural, muitos reis iam para aquela cidade. Tanto é que em Atos dos Apóstolos, capítulo 2, diz que muitas nações, e necessariamente, pelo menos o texto bíblico diz, 17 nações, ele lista lá, né? 17 nações estavam em Jerusalém quando ocorreu aí a descida do Espírito Santo. Eles estavam para celebrar, apreciar, fazer negócios também na região de Jerusalém durante a festa de Pentecostes, a festa da colheita, uma festa muito comum em várias culturas, embora com outros nomes, né? Inclusive o Halloween é fruto, né, dessa questão da colheita, né, do lidar com a terra, porque isso é uma questão de subsistência para o ser humano. Rio e terra, né? Água e mar, ou água e rio. Mas, enfim. Então, este reino da Etiópia também estava representado em Jerusalém. Quando, de repente, eles voltando para a sua terra, voltando para a África, né, precisamente na Etiópia, o eunuco, né, esse responsável pelo harém,
estava voltando com a comitiva. Certamente também havia lá a rainha. Só que o texto só dá o spotlight, que nós chamamos, dá o foco, né, no episódio do eunuco. Né. Felipe, ele estava em um determinado lugar e o Espírito Santo falou, vá até um determinado caminho, né, que você, enfim, eu tenho uma missão para você. Ele foi. Quando chegou lá, ele deparou-se com a carruagem, com a comitiva da rainha da Etiópia. Esse eunuco, ele havia adquirido um exemplar do profeta Isaías, né? Certamente de uma forma muito rústica, né? Não como hoje nós vemos impresso através da prensa de Gutenberg, né? Lá na Alemanha, século XVI, nada disso. Era algo escrito em couro, né? Curtido. Existiam os escribas, as pessoas responsáveis que eram responsáveis por perpetuar, por levar adiante o legado cultural, religioso da escrita daquelas gerações, daquela sociedade, daquela nação. Né? Tanto é que chegaram aos nossos olhos, às nossas mãos, graças a Deus. Então, certamente era muito rústico aquele material que ele estava lendo, estava todo intertido. Quando Felipe olhou e falou, poxa vida, vou chegar mais perto. Sempre orientado pelo Espírito Santo. Porque o Espírito Santo tinha uma missão, né? Uma missão de trazer a palavra de Deus, de evangelizar aquele homem. E foi algo estratégico, né? Depois a gente vai discutir sobre isso. Chegando lá, mais próximo, certamente o eunuco se distraiu com a presença de Felipe ali próximo à sua carruagem, um estranho àquela comitiva. E o Felipe pergunta, você entende o que você lê? E aí, Felipe ele foi correndo, inclusive. Né? Não foi, ele foi correndo, ele chamou mais atenção, imagina, né? De eunuco, uma pessoa correndo, porque a carruagem não estaria tão devagar. E ele falou assim, o eunuco, olha, eu não entendo não. Né? Só se alguém me ensinar, alguém me mostrar. Aí Felipe disse assim, olha, eu posso explicar. Então, explica. Aí ele sobe a carruagem e fica um tempo falando com o eunuco, né? E fala sobre o Evangelho. Em determinado lugar, ele passa por uma determinada região, que eu imagino que seja um oásis, né? Uma pequena porção ali naquela região desértica, porção de água, né? Aí o eunuco fala, olha, aqui tem água. Alguma coisa me impede de ser batizado? Certamente Felipe falou sobre o batismo, falou sobre a importância de se batizar, né, para abraçar a nova fé e tudo mais. E Felipe falou, olha, não tem nenhuma importância, não tem nenhum problema se você se batizar. Pelo contrário, só que você tem que crer de todo o seu coração. Ele falou, tá, eu creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Então eles desceram da carruagem, né? E foram até a água e o Felipe, né, o discípulo de Jesus Cristo, batizou. Ele batizou o eunuco. Tá? Então fica aí essa primeira parte do nosso vídeo, para que nós possamos destrinchar aí o assunto discipulado ou discipulação. E no próximo vídeo já vou falar sobre a definição desta palavra, o conceito dela e alguns exemplos bíblicos e por aí vai. Né? A irmã Karina Azevedo pediu para eu fazer um vídeo aí de 30 minutos, mas eu acredito que esse vídeo vai um pouquinho mais longe. Estou aproveitando que estou em casa essa parte da manhã para gravar esse vídeo, porque como eu dou aulas, à tarde eu tenho aula, à noite eu tenho uma interpretação para fazer, eu não vou ter tempo, eu preciso já atender vocês aí, tá bom? Meus irmãos, por enquanto é só. Deus abençoe vocês. Um grande abraço.